Queridos amigos, mais uma vez estamos iniciando o programa A Caminho da Luz. Agradecendo a você, os nossos telespectadores da TV A Caminho da Luz e também da Rádio Clube de Itapira, nosso querido Maguila, que está aí na técnica, e também nosso querido Gabriel, que está aqui fazendo as gravações para todos nós. A você, obrigado por essa audiência e obrigado por essa amizade sincera que abre as portas da sua casa para levarmos essa mensagem de amor, de paz e de alegria. Hoje nós vamos nos adentrar nesse capítulo tão interessante falando do livro Nosso Lar. Eu sei que você está sempre aguardando o nosso novo programa. E esse programa de hoje nós vamos ver um pouquinho em serviço. Aqui André Luiz já começa a trabalhar. Aqui, André Luiz já começa a se despertar para o trabalho no mundo espiritual. Mas antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido pai, querido Sérgio, aos telespectadores que estão nos ouvindo e nos assistindo neste momento, é com grande alegria. E também não poderíamos deixar de agradecer ao nosso querido Costeira, nossa querida Diana, que estão através da ASEV, Associação Social, Cultural Espiritualista de Viseu, em Portugal, divulgando os programas, os estudos envolvendo este estudo a respeito do livro Nosso Lar. A todos vocês, o nosso agradecimento. Queridos amigos, eu gostaria que você acompanhasse atentamente a leitura desta obra, porque nós vamos falar um pouquinho sobre a prece coletiva. Vamos ver qual é a importância da prece coletiva. Vamos acompanhar no livro Nosso Lar. Encerrada a prece coletiva, ao crepúsculo, Tobias ligou o receptor, a fim de ouvir os samaritanos em atividade no umbral. Justamente curioso, vinha saber que as turmas de operações dessa natureza se comunicavam com as retaguardas de tarefa em horas convencionais. Sentia-me algo cansado pelos intensos esforços despendidos, mas o coração entoava hinos de alegria interior. Recebera a ventura do trabalho, afinal, o espírito de serviço fornece tônicos de misterioso vigor. Estabelecido o contato elétrico, o pequenino aparelho sobre os meus olhos começou a transmitir o recado, depois de alguns minutos de espera. Nós vamos notar por esta página que tivemos a oportunidade de ler, que a cidade de Nosso Lar, como qualquer outra cidade no mundo espiritual, que tenha preocupação do auxílio e ao mesmo tempo de gerar um bem-estar para a comunidade, eles são altamente organizados. E este grupo dos samaritanos, que tinha a finalidade de resgatar, de ajudar, de trazer aqueles companheiros que já tinham as mínimas condições de saírem de regiões mais difíceis e mais densas e levar para a cidade de Nosso Lar, nós vamos ver que eles mantinham contato direto, de quando em quando possível, um contato com as esferas superiores, que no caso era Nosso Lar. Então nós vamos ver que o intercâmbio, o diálogo, a instrução, eles sempre mantiveram para que pudessem ter êxito no trabalho. Eu gostaria de chamar a atenção de você, o nosso ouvinte da Rádio Clube, o nosso telespectador, porque às vezes nós lemos uma leitura de um livro e nós não percebemos a grandeza das colocações. Um aparelho pequenino. O que era esse aparelho pequenino? Era um rádio. E chamou a atenção de André Luiz porque ele não conhecia esse aparelho. E é a mesma programação que nós temos aqui nas nossas rádios, só que, lógico, num padrão bastante diferenciado. E num determinado momento havia a programação de jornalismo. E era o momento, então, que eles invocavam os samaritanos. Quem eram os samaritanos? Eram aqueles que faziam exatamente o socorro aos irmãos que vivem no abismo, nas trevas, na própria região umbralina. Eu gostaria que você
pudesse acompanhar como é bonito o trabalho da espiritualidade maior, porque agora eles vão descer numa região trevosa para recorrer um grupo de pessoas. E eles então estão invocando os companheiros de nosso lar para se prepararem, porque eles estão chegando com uma quantidade de pessoas que irão necessitar muito trabalho, muito auxílio, são irmãos que passam por provações. Vamos ler mais um pouquinho? Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Muito trabalho nos abismos da sombra. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes, sequestrando as trevas espirituais 29 irmãos, 22 em desequilíbrio mental e 7 em completa inanição psíquica. Nossas turmas estão organizando o transporte. Chegaremos alguns minutos depois da meia-noite. Pedimos providenciar. André, eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque são números interessantes. Eles estavam recolhendo 29 irmãos, não é? Dos quais, desses 29, a grande maioria tinha problemas. E o restante, problemas até psíquicos, no campo da loucura. Gostaria que falasse um pouquinho, André, porque são números interessantes para a gente ter uma ideia que condição que o espírito fica no mundo espiritual. Aqui ele usou um termo, querido Sérgio, telespectadores, que a gente poderia dar uma estudada, apesar do nosso tempo ser limitado. Ele fala assim: sequestrando as trevas espirituais 29 irmãos. Dá-nos a entender que esses 29 irmãos não foram socorridos, na maioria deles, porque pediram ajuda. Foi realmente tirado daquela situação em que se encontravam, muitas vezes até subjugados por mentes mais poderosas que a deles. Então nós começamos a notar que desses 29 companheiros, 22 estavam em desequilíbrio mental. O que é o desequilíbrio mental? Pessoa que estava ainda muito presa com a família, pessoa que ainda estava muito preso no campo sexual, no campo alimentar, no campo financeiro. E havia 7 companheiros, esses estavam em completa inanição psíquica. Esses estavam totalmente subjugados a uma mente mais poderosa que a deles, sem saber o que é certo, o que é errado, sem saber onde estavam e o que estavam fazendo. Interessante, André, porque eu gostaria de usar um termo que ele usa aqui, que eles foram buscar no abismo. André Luiz, ele relata para nós as 7 dimensões que existem no mundo espiritual. Esses irmãos estavam sendo recolhidos da última esfera, que é o abismo. Então André Luiz explica para nós que tem o abismo, as trevas, a crosta, que é a nossa morada, o umbral, e depois, já numa dimensão melhor, a música, a arte, a filosofia, enfim. Vamos parar apenas nessas 5 colocações. É importante nós relatarmos que esses irmãos estavam na esfera mais baixa, já num desequilíbrio tão grande que ele mencionava que eles estavam com problemas psíquicos, ou seja, a raia da loucura. Vamos ler um pouco mais? Notando que Narcisa e Tobias se entreolhavam fundamente admirados, tão logo silenciou a estranha voz, não pude conter a pergunta que me desbordava dos lábios. Como assim? Por que esse transporte em massa? Não são todos espíritos? Tobias sorriu e explicou. O irmão esquece que não chegou ao Ministério do Auxílio de outro modo. Conheço o episódio de sua vinda. É preciso recordar, sempre, que a natureza não dá saltos e que, na Terra ou nos círculos do umbral, estamos revestidos de fluidos pesadíssimos. São aves e têm asas, tanto o avestruz como a andorinha. Entretanto, o primeiro apenas subirá às alturas, ser transportado, enquanto a segunda
corta, segue as vastas regiões do céu. E deixando perceber que o momento não comportava divagações, dirigiu-se a Narcisa, ponderando: é muito grande a leva desta noite. Precisamos tomar providências imediatas. Serão necessários muitos leitos, murmurou a serva, algo pesaroso. Não se aflija, respondeu Tobias resoluto. Alojaremos os perturbados no pavilhão 7 e os enfraquecidos na câmara 33. Depois desta leitura, fica várias indagações no ar e ponderações que iremos realizar neste momento. Então nós vejamos bem, para eles, os samaritanos naquela noite haviam feito um trabalho grandioso e ao mesmo tempo estaria recolhendo muitos companheiros, 29 companheiros, sendo que 7 estavam numa situação deplorável e 22 numa condição lamentável mental, precisaria de um acompanhamento maior. E as primeiras preocupações, as preocupações naturais. Onde iremos acomodar todo esse povo? Vamos precisar de cama. Interessante que tem espírita que acha que espírito do outro lado não tem necessidade do repouso, não tem necessidade da alimentação. Aqui nós vemos que, para que o espírito chegasse até nosso lar, tinha um transporte. Quando esses espíritos chegassem até lá, ia ter uma cama para eles se recolherem. Então nós começamos a ver que a vida no mundo espiritual, nessas dimensões próximas nossa, é uma continuação natural da que temos aqui. André, eu gostaria também de relatar sobre a questão de que aqueles irmãos mais complicados foram levados para um pavilhão e os outros foram levados para outro pavilhão, de acordo com a condição espiritual de cada um. Mas a conversa entre Tobias, Narcisa e André Luiz nos chama a atenção. Porque André questionou, mas como trazer de maneira socorrida? Eles não são espíritos, eles não podem chegar aqui andando, caminhando, vomitando. E é interessante, André, que Tobias relembra André Luiz. Você também, André, não chegou aqui dessa maneira? Eu já li sobre a sua chegada no mundo espiritual, também foi assim. Só que não foi tão drástica porque você estava no umbral. Eles estão no abismo. O abismo é a região de mais puro sofrimento que existe na criação divina. São espíritos que passam por processos tão dolorosos, processos tão complicados, que eles chegam à raia da loucura, para nós termos uma ideia. Então André recebe essas orientações. Vamos ler um pouquinho mais. Em seguida, levou a destra à fronte, como a ponderar algo muito sério, e exclamou: resolveremos facilmente a questão da hospitalidade. O mesmo, porém, não se dará no concernente à assistência. Nossos auxiliares mais fortes foram requisitados para garantir os serviços da comunicação nas esferas da crosta, em vista das nuvens de treva que ora envolvem o mundo dos encarnados. Precisamos de pessoal de serviço noturno, porquanto os operários em função com os samaritanos chegarão extremamente fatigados. É importante nós relembrarmos, Sérgio, recentemente nós estávamos numa quarta-feira, num trabalho de desobsessão aqui no Centro Espírita Perdão, Amor, Caridade, em Itapira, e o Dr. Marco Antônio, que é o benfeitor da casa, estava dizendo a respeito da temática que vem sendo comprovado na página que nós estamos lendo agora. Nessas regiões, como aqui estamos encarnados, nas trevas, no abismo, nós vivemos em regiões ainda muito pesadas. Tudo é muito difícil. Nós imaginamos que o espírito não sente cansaço, o espírito pode ir para onde quer, na hora que quer, do jeito que quer.
Não é assim que funciona. Nós vemos aqui, por exemplo, nós encarnados, nós vamos fazer determinada atividade, até mesmo, por exemplo, atividade num trabalho mediúnico, de intercâmbio com os espíritos que já desencarnaram. Nós, muitas vezes, mesmo estando na sustentação, mesmo estando apenas prestando serviço de dar passe naquela atividade tão importante, nós vemos o quanto é cansativo. Então nós vemos, por exemplo, este grupo dos samaritanos, eles chegavam lá na cidade espiritual de Nosso Lar cansados, fatigados, exaustos, e nós imaginamos que espíritos não cansam. Então nós precisamos rever alguns conceitos, porque um livro sério como Nosso Lar vem nos explicar que espírito no mundo espiritual, em dimensões próximas à nossa, como é o caso de Nosso Lar, tem as mesmas necessidades que nós quando encarnados. Interessante, porque nós estamos vendo aqui que o número de colaboradores é pequeno, ou seja, mais ou menos fazendo-se refletir as mesmas dificuldades que nós temos nas instituições caritativas aqui na crosta. Desse número pequeno, um grupo havia sido requisitado para acompanhar a crosta. A crosta é exatamente onde nós vivemos, porque havia naquele momento uma tensão muito grande. Vamos relembrar que era a época da Guerra Mundial. E logicamente, mesmo que o Brasil não entrou nessa guerra, apesar de ter mandado soldados para a guerra, nós sabemos que o clima, logicamente, é natural, se desequilibra. Então teve que haver um grupo de mensageiros trazidos para a crosta para auxiliar, mas ele diz que, em vista das nuvens de treva que ora envolve o mundo, então como de uma maneira coletiva, na crosta havia muita perturbação de desequilíbrio, houve essa necessidade de mandar um grupo para cá, sendo que lá ficou desguarnecido, com poucos trabalhadores, e eles teriam dificuldade de receber esses 29 irmãos numa condição lamentável, que precisaria dar uma atenção especial com medicamento, com comida, com banho, com uma cama para eles deitarem. E o fato mais importante que nós podemos perceber na colocação de André Luiz é que nós hoje, comparando com os dias atuais, não estamos vivendo uma época diferente. Porque aquilo que nós chamamos de crise, que tem trazido uma série de perturbação no coração humano das pessoas que vivem, em especial aqui no Brasil, logicamente nós ficamos pensando o quanto de espíritos que é deslocado para auxiliar as casas religiosas para manter-se de pé, que é as casas religiosas que trabalham na senda do bem, que precisam das proteções espirituais para dar continuidade na sua atividade. E quando falamos assim, não é casas espíritas, não. Todas as casas religiosas, casas evangélicas, casas católicas, casas espíritas, todas aquelas casas que trabalham na senda do bem, há um auxílio maior para que elas possam continuar revigorando as suas atividades para o trabalho na senda do bem. Vamos ver mais um pouquinho? Ofereço-me com prazer para o que posso aproveitar. Exclamei espontaneamente. Tobias endereçou-me um olhar de profunda simpatia, mesclada de gratidão, fazendo-me experimentar cariciosa alegria íntima. Mas está resolvido a permanecer nas câmaras durante a noite? Perguntou admirado. Outros não fazem o mesmo? Disse André Luiz. Indaguei por minha vez. Sinto-me disposto e forte. Preciso recuperar o tempo perdido. Abraçou-me o generoso amigo, acrescentando. Pois bem, aceito confiante a colaboração. Narcisa e os demais companheiros ficaram também de guarda. Além do mais, mandarei Venâncio e Salústio, 2 irmãos de minha confiança. Não posso permanecer aqui de plantão noturno em vista de compromissos anteriores.
No entanto, caso necessário, você ou algum dos nossos me comunicará qualquer ocorrência de maior gravidade. Traçarei o plano dos trabalhos, facilitando quanto possível a execução. Veja, eles tinham também meio de comunicação, André. Vocês liguem para mim. Olha como era difícil falar nesses termos naquela época, sendo que nós aqui na crosta não tínhamos ainda esses equipamentos. Então nós lembramos que a rádio já existia naquela época, mas o restante não havia televisão, estava se estudando, a telefonia não havia, estava também logicamente em projeto naquela época. Então nós sabemos que tudo isso foi trazido do mundo espiritual. Então lá já se falava nessa época de coisas que, logicamente, os primeiros espíritas daquela época que leram esse livro, lógico que acharam se tratar de um livro de ficção. Por que de ficção? Porque não retratava aquilo que verdadeiramente eles conheciam. É difícil nós falarmos de algo que nós não conhecemos, né, André Luiz? Enquanto o Sérgio, com muita propriedade, chamou a atenção nesse tópico, eu gostaria também de ressaltar o quanto que essas esferas superiores, dessas pessoas que estavam à frente de alguma responsabilidade, eles procuravam trabalhar pautado numa organização. Então ele disse, eu já assumi um compromisso. O que isso demonstra? Nós, no mundo espiritual, continuamos a ter uma vida social como nós temos quando encarnados. Não é porque aqui nessa obra não se fala de religião, que lá em Nosso Lar não tem igrejas católicas, centros espíritas, igrejas evangélicas. Lá nós vamos continuar vendo os mesmos templos que aqui tem. Só que é verdade, a mensagem não é dita de uma maneira tão grosseira quanto a que temos aqui em nossa dimensão. Então ele havia dito, eu já assumi um compromisso, eu já assumi uma responsabilidade. Eu não poderei estar ajudando, mas vou deixar tudo organizado, vou deixar tudo passado e vocês apenas executarão. Mas qualquer problema, qualquer dúvida, qualquer situação que sair da normalidade, por gentileza, me comuniquem que estarei aqui para juntos resolvermos. Então, lá nessas dimensões como a que Nosso Lar está, há um planejamento, há uma organização, não é assim, o espírito chegou, a gente põe em qualquer lugar, põe na onde der, do jeito que der, igual nós fazemos quando estamos encarnados lá. Não, peraí, vamos pôr no pavilhão tal, vamos pôr na câmara tal, vamos pegar esse companheiro, vamos pegar aquele outro, em poucos, mas nós aqui vamos tentar fazer o serviço. Então eles tinham uma pauta, e isso é importante mencionarmos. É um pouco diferente daqui, porque nós vemos os nossos hospitais com pessoas deitadas no corredor, um desrespeito total com o ser humano. Lá não, lá o espírito é tratado com decência. Lembremos que é uma cidade, o André muito bem falou, não é uma cidade espírita, como de vez em quando ouvimos alguns companheiros mencionarem, é uma cidade cristã, é uma cidade que respeita todas as suas ideias, até mesmo aqueles que não são cristãos, mas em linha e em síntese é cristã. Mas o diálogo de André Luiz, eu gostaria de estar conversando sobre isso, porque André Luiz despertou para o trabalho. Nós também chegamos aqui no processo reencarnatório como André Luiz chegou em Nosso Lar, doente, com problema. A partir do momento que conhecemos a nova realidade, André Luiz arregaçou as mangas e foi para o trabalho. E nós também estamos sendo convidados a fazermos esse trabalho digno de Jesus. Veja que fato interessante, é um convite que André Luiz faz. Narcisa e Tobias ficaram olhando para ele admirado, porque eles estranharam o posicionamento de André Luiz, porque ele estava se despertando. Mas André usa uma frase muito interessante. André Luiz diz assim: eu estou à busca do tempo perdido. Nós também, espírita, nós também cristão,
Você que está nos ouvindo, que é católico, que é evangélico, seja qual religião for, continua trabalhando na sua religião. Continua fazendo o bem, continua praticando o amor, continua trazendo Jesus para o seu coração. E vamos todos trabalhar em nome de podermos constituir na terra o cristianismo, que é o mais importante. É importante nós relembrarmos também que naquele momento ele estaria fazendo e prestando um serviço de enfermeiro, sendo que quando ele estava encarnado ele era o médico. É verdade, vamos tocar um pouquinho mais. E descortinou-se campo enorme de providências, enquanto 5 servidores operavam em companhia de Narcisa, preparando roupa adequada e petrechos de enfermagem. Eu e Tobias movíamos pesado material no pavilhão 7 e na câmara 33. André, aqui nós temos um farto material para nosso estudo. Eles iam preparar roupa. Mas espírito usa roupa? Eles iam preparar uma cama, mas espírito deita. Eles iam preparar uma alimentação. Espírito se alimenta. Mas eles iam preparar, como ele diz, algo mais pesado, que eram os equipamentos que iam ser usados nesses irmãos, equipamento de oxigênio. Lembre, eles vieram de uma atmosfera muito pesada. Eles vieram de um lugar onde a respiração quase que não há. E eles precisariam receber uma medicação muito forte. Eles vão receber auxílio de oxigênio. Eles vão receber todo um tratamento. Veja que fato interessante, como o espírito no mundo espiritual vive semelhante ao que nós vivemos aqui na crosta. Precisamos entender um pouco melhor o que é o mundo espiritual. O mundo espiritual não é aquele ser como é que nós assistíamos pela televisão, o Gasparzinho. Vocês se lembram disso? Aquele ser que era embranquiçado, com um tipo de uma roupa branca e vomitava de um canto para o outro. Espírito anda, espírito senta, espírito deita-se, espírito vai no banheiro, espírito come, espírito toma banho. Logicamente, nós não estamos aqui nos referindo aos espíritos de grande grandeza. Nós estamos falando de espíritos que ainda têm um perispírito, ainda grosseiro, que necessita de tudo isso. Os espíritos superiores se apresentam como luz, já não tem a necessidade de se alimentar, já não tem a necessidade de dormir, já não tem a necessidade de comer, já tem um outro estilo. O espírito já se adaptou a uma nova forma, mas todos os restantes ainda têm essa necessidade que nós chamamos material. O perispírito, semimaterial. Se é semimaterial, ele ainda é matéria. Lógico que mais sutilizado que o corpo físico, mas ele tem as mesmas necessidades do corpo físico, ao passo que o espírito ainda tem essas necessidades. Então o perispírito é uma roupa ainda grosseiro. O perispírito, ele é igual. Kardec esclarece isso, e eu tenho certeza que você já leu no livro dos Espíritos. Ele diz não, os espíritos mais grosseiros, o perispírito é mais pesado. Os espíritos mais sutilizados, mais evoluído, logicamente é mais leve. Então, nós vamos perceber que tudo isso tendo em vista a condição espiritual daqueles nossos irmãos. Vamos ver um pouquinho mais, André Luiz? Não poderia explicar o que se passava comigo, apesar da fadiga dos braços. Experimentava júbilo inexcedível no coração. Na oficina, onde a maioria procura o trabalho, entendendo-lhe o sublime valor, servir constitui alegria suprema. Não pensava, francamente, nas compensação dos bônus horas, mas recompensas imediatas que me pudessem advir do esforço. Contudo, minha satisfação era profunda, reconhecendo que poderia comparecer feliz e honrado
perante minha mãe e os benfeitores que havia encontrado no ministério do auxílio. Ao despedir-se, Tobias voltou a abraçar-me e falou: desejo a vocês muita paz de Jesus. Boa noite e serviço útil. Amanhã, às 8 horas, você poderá descansar. O máximo de trabalho cada dia é de 12 horas, mas estamos em circunstâncias especiais. André, a carga máxima de trabalho é 12 horas. Ele estava entrando num trabalho de horas extras. Olha que coisa interessante. O espírito tem fadiga, o espírito se cansa, precisa de repouso. E nós vamos notar também que, do outro lado da vida, nós imaginamos que o espírito trabalha às 24 horas e por aqui, como o nosso querido Sérgio acabou de dizer, tem todo um regulamento. Nós poderíamos dizer também que em nosso lar tem as leis trabalhistas, você pode trabalhar, você vai... O que é o bônus horas? O bônus horas é um salário, então quem trabalha vai ter um salário, mas a carga horária é até 12 horas. Só que, como era um evento especial, estavam recolhendo tantos companheiros, eles precisariam da necessidade que a jornada fosse estendida. Então vem Tobias e fala para André: olha, só pode trabalhar até 12 horas, mas como é um caso especial, esporádico, vou pedir para vocês trabalharem um pouco mais, mas amanhã será recompensado. Enquanto vocês trabalharem um pouco mais hoje, amanhã vocês descansarão um pouco mais de tempo. Então é interessante que hoje, esse livro foi escrito há 71 anos atrás. Não tinham as leis que hoje nós temos. Antigamente, há 70 anos atrás no Brasil, era muito desigual. As leis eram voltadas apenas e tão somente para os donos de comércio, de empresas. Hoje não, hoje há um equilíbrio para que seja bom para o funcionário e automaticamente que seja bom também para o dono do estabelecimento. Lá em nosso lar nós começamos a ver que as leis são justas. Você trabalhou um pouco mais, não tem problema. No outro dia você diminui a sua carga horária, aproveita essas horas a mais e descansa. Então nós temos que compreender que lá no mundo espiritual a gente não trabalha simplesmente pelo prazer de trabalhar. Lá também você trabalha remunerado, porque nós já vimos aqui, lá tem o Bosque das Águas, lá tem o canto da música. Para você ouvir um concerto, você tinha que pagar. Tanto é que Lísias, quando levou André Luiz lá, falou: deixa que essa vez eu acerto. Então a vida social do outro lado, o espírito do outro lado também viaja. Mas para ele efetuar a viagem tem que ter um dinheiro. André, e além disso, percebeu André Luiz que ele precisaria trabalhar para ganhar dinheiro. No mundo espiritual é assim também na cidade de Nosso Lar. Ele não tinha nada. E agora que ele está constituindo uma renda pelo seu trabalho. Inclusive, ele está fazendo hora extra. Vai ganhar um pouquinho mais. Vamos continuar a nossa leitura? Só antes de você continuar a leitura, é importante relembrar que ele morava de favor na casa de Lísias e Dona Laura. É verdade. Respondi que as determinações me enchiam de sincero contentamento. A sós com um grande número de enfermeiros, passei a interessar-me pelos doentes com mais carinho. Dentre as figuras de auxiliares presentes, impressionou-me a bondade espontânea de Narcisa, que atendia a todos maternalmente. Atraído pela sua generosidade, busquei aproximar-me com interesse. Não foi difícil alcançar o prazer de sua conversação carinhosa e simples. A velhinha amável semelhava-se a um livro sublime de bondade e sabedoria. Mas a irmã aqui trabalha há muito? Perguntei a certa altura da palestra amistosa. Sim, permaneço nas câmaras de retificação em serviço ativo há 6 anos e alguns meses. Entretanto, ainda me faltam mais 3 anos para realizar meus desejos. André, olha que coisa interessante. Ela trabalha há 6 anos e alguns meses. E ainda tem a necessidade de trabalhar mais 3 anos para ela poder realizar o seu desejo. Qual seria o seu desejo?
Nós vamos ver um pouco mais à frente. Mas veja, então eles têm uma carga de trabalho. Dentro dessa carga de trabalho tem um projeto e um planejamento de vida. É a mesma coisa quando nós vamos comprar nossa casa própria, quando nós não temos dinheiro. Nós vamos num banco e fazemos para 15, 20, 25 anos, pagando mensalmente um pouquinho, para que no final, no término desse tempo, nós possamos ter a nossa casa própria. Lá é a mesma coisa, se faz um planejamento para a vida. Qual é o custo desse planejamento? E em cima daquele custo, quantos anos eu vou precisar trabalhar e quantas horas por dia. Olha que fato, André, fantástico que a espiritualidade nos ensina. Os espíritos procuram, do outro lado, manter esse planejamento, esta organização, para que eles possam saber da realidade de hoje e, para alcançar o que eles querem, quais os meios para chegarem até lá. E nós vamos ver agora, no término da leitura, qual era o pleito da nossa querida Narcisa. Vamos ver o resto para nós encerrarmos os nossos comentários? Ante a silenciosa indagação do meu olhar, falou Narcisa amavelmente. Preciso o endosso muito sério. Que quer dizer com isso? Perguntei interessado. Preciso encontrar alguns espíritos amados na Terra para serviços de elevação em conjunto. Por muito tempo, em razão de meus desvios passados, roguei em vão a possibilidade necessária aos meus fins. Vivia perturbada, aflita, aconselharam-me, porém, recorrer à ministra veneranda, e nossa benfeitora da regeneração prometeu que endossaria meus propósitos no Ministério do Auxílio, mas exigiu 10 anos consecutivos de trabalho aqui para que eu possa corrigir certos desequilíbrios do sentimento. No primeiro instante, quis recusar, considerando demasiada a exigência. Depois, reconheci que ela estava com razão. Afinal, o conselho não visava a interesse dela, e sim ao meu próprio benefício. E ganhei muito, aceitando-lhe o parecer. Sinto-me mais equilibrada, mais humana, e creio viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Ia manifestar profunda admiração, mas um dos enfermos próximos gritou: Narcisa, Narcisa! Não me cabia reter, por mera curiosidade pessoal, aquela irmã dedicada, transformada em mãe espiritual dos sofredores. Olha que interessante, a nossa querida ministra veneranda, esta personalidade que o livro fala tão pouco dela, mas que as poucas informações que nos dão nos enche de esperança a respeito desse espírito benfeitor. Então ela, vendo já de antemão os capítulos abençoados que Narcisa poderia aprender nas câmaras de retificação, pede a ela, aconselha a ela: olha, trabalhe por 10 anos consecutivos e lá você poderá fazer um grande estágio, lá você poderá se equilibrar, você poderá se tornar mais humana. No primeiro momento ela se revoltou. 10 anos é muito tempo, porque nós queremos ajuda sempre para ontem. Depois de um certo tempo, depois que ela ingressou no trabalho, que ela compreendeu que aquilo não estaria sendo bom para a veneranda, mas que aquilo estaria sendo bom para ela própria. É muito bonito. Eu, cada vez que leio Nosso Lar, eu me encho de alegria, de emoção, por poder ver o quanto nós precisamos trabalhar para nos melhorar. Veneranda, além de explicar a ela que ela havia tido uma vida de muita perturbação, de muitos erros, de muitos vícios, mas ela teria que trabalhar 10 anos consecutivos, ininterrupto, para poder ser beneficiada naquilo que ela julgava diante da sua necessidade. Como é bonito o planejamento espiritual. A você que está nos ouvindo,
Será que não é hora de nós nos despertarmos, como fez André Luiz, como fez Narcisa? Será que não é hora de fazermos o bem ao próximo? Será que não é hora de tentarmos esquecer um pouco o materialismo, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a intolerância, a impaciência? Será que não é hora de nós fazermos uma reflexão no trabalho, no campo do bem? Eu acho que tudo isso vale a pena nós refletirmos. Você não acha, André Luiz? Com certeza. Como diz aquela frase que você sempre diz no momento de reflexão. É momento de reflexão. Pense nisto, mas pense agora. O momento é agora. O que já cometemos de equívoco já ficou para trás. O importante é no hoje não cometermos os mesmos erros de ontem. Se você que está ouvindo pela rádio quer assistir o programa, vai na página da TV, Web A Caminho da Luz, você vai encontrar todas as aulas de Nosso Lar que está lá guardada para você assistir. E também você pode assistir pelo YouTube. Tudo está guardadinho para você poder assistir. O YouTube, para você ter um acesso, é youtube.com/TV A Caminho da Luz. E não se esqueça, se inscreva no canal, que a sua participação ela é muito importante. Dá os nossos endereços também, André. vilardandré2@yahoo.com.br e o do nosso querido Sérgio Vilar, vilarsergio1@superig.com.br.